O Jornal da Justiça está de volta com um alerta para pais e responsáveis que passam as férias com os filhos nas piscinas, lagos e praias país afora. É preciso ficar atento porque a diversão dentro da água tem os seus perigos, como mostram a Daniela Garcia e Geraldo Mendes. Férias e calor combinam com clube, piscina, mas a diversão pode se transformar em tragédia se certos cuidados não forem tomados. Em Caldas Novas, um menino de 7 anos teve o braço sugado pelo ralo de uma piscina. Ele se afogou, ficou cerca de 10 minutos debaixo d'água. A criança foi levada para o hospital em estado gravíssimo. Ralos como esses poderiam evitar o acidente. De acordo com este major do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, quando há uma maior quantidade de ralos com tampas na piscina, a sucção não é forte. Ou seja, uma pessoa não tem nenhuma parte do corpo presa ao fundo. Ainda segundo ele, outras medidas precisam ser adotadas para garantir a segurança. Primeira é que o pai tenha atenção ao seu filho com a distância não maior do que um braço. A segunda é nade sempre perto de um guarda-vida, porque isso ele orienta principalmente para casos de afogamentos, correr na borda da piscina, que é um caso muito recorrente, e ficar longe dos ralos também. A outra piscina tem que estar cercada, porque não ter acesso a outros tipos de crianças, então o acesso fica mais restrito. Além disso, saber o que fazer em caso de primeiros socorros, carros de urgência, e nunca entrar numa piscina que não tenha a proteção do ralo de sucção. Deixar bolas e outros brinquedos boiando na piscina pode ser um problema. Crianças muito pequenas são facilmente atraídas pelos objetos e não têm noção do risco. Por isso, as barreiras de proteção são essenciais. Aliás, a cerca e um profissional salva-vidas são itens obrigatórios em piscinas de uso coletivo. Mas nem todos seguem as regras e os acidentes acabam acontecendo. Neste caso, é importante agir e fazer os primeiros socorros. Se acontecer o acidente, retire a criança, a vítima da água o mais rápido possível. Claro, se tiver condições, às vezes a água é muito profunda. E neste caso, verifique se ela responde. Tente falar com ela. Se ela não respondeu, não abriu o olho, chame o bombeiro imediatamente. Enquanto o bombeiro está vindo, faça massagens no centro do peito, massagens cardíacas, rápidas e com força. E isso ajuda até a chegada do socorro especializado. Até outubro do ano passado, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu 53 ocorrências de afogamento. Nota triste sobre o acidente em Caldas Novas, Goiás, que aconteceu na última quarta-feira. Infelizmente, o garoto de 7 anos, que ficou internado aqui em Brasília por 3 dias, não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado de manhã. E sobre a responsabilidade e os cuidados para quem tenta se refrescar nesse calorão todo dentro d'água, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado Dr. Rômulo Schultz, especialista em Direito Civil. Dr. Rômulo, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, a gente tem visto aí ao longo desses últimos dias, né, doutor, o registro, né, dos termômetros, altas temperaturas em vários pontos do país, e é inevitável que as pessoas e as crianças vão, né, para as piscinas, para as praias. No caso de piscina privada, dos condomínios, de quem é a responsabilidade? Quem deve zelar pela segurança dessas crianças? Bom, em primeiro lugar, há que se ter a exata noção de que piscina é uma atividade de alto risco. Então, quem mantém a piscina deve zelar pela segurança daqueles que vão se divertir, buscar um refrescamento maior ali nas águas, né? Porque é natural nessa época do ano. Então, a responsabilidade é quem mantém a piscina, porque o bônus vem sempre acompanhado do ônus, né? Então, a responsabilidade é do particular. No caso, por exemplo, muitos condomínios não têm um segurança, um salva-vidas ali de prontidão para atender uma emergência. Nesse caso, a responsabilidade é do condomínio? A responsabilidade é do condomínio, vai depender muito de caso a caso, né? No caso de uma criança de menor idade, vamos supor uma criança de 3 anos, obviamente a responsabilidade também fica daquele que está cuidando da criança, do pai ou do responsável. Então ficaria ali a questão de uma responsabilidade equivalente, tanto do condomínio que mantém a piscina, quanto da pessoa que está olhando. Agora tem casos em que não dá mesmo para quem está olhando, quem está cuidando, evitar, né?
como é esse caso do aspiramento aí, do cabelo da criança, do bracinho da criança. A gente viu ali algumas imagens com toboágua, onde a atenção deve ser redobrada, né? E a gente viu também ali alguns ralos, aqueles ali estavam certos, né? Estavam fechados, né? Impedindo aí que a pessoa tivesse o braço ou algum membro do corpo puxado, né? No caso dos estabelecimentos públicos, a gente tem também algumas imagens, para quem não era aqui de Brasília, a gente vai mostrar agora, da Água Mineral, que é um parque administrado pelo poder público, e lá cerca de 2.000 pessoas se divertem agora nesse verão, né, daqui de Brasília, do Cerrado brasileiro. A gente está vendo aí algumas imagens, são 2 piscinas de água mineral. Os bombeiros ficam ali, têm salva-vidas. No caso de uma piscina, de um parque público, a responsabilidade aí seria do Estado. Exatamente, a administração pública, porque só porque é público não significa que não é de ninguém, né? Então tem que ter um controle. Tem que ter um controle redobrado, porque, como a gente percebe, é muita gente junta, muita criança, muito adulto. E muitas vezes o próprio adulto que está do lado cuidando do seu filho não percebe que uma criança do lado dele está se afogando. Então, realmente, é necessário um cuidado redobrado para que aquela diversão acabe não virando uma catástrofe, né? A gente sempre ouve a campanha dos bombeiros, né? Água no umbigo, sinal de perigo, e vale sempre essa orientação. A gente já falou de responsabilidade do poder público, responsabilidade privada. No caso, os pais, eles também têm um papel importante nessa segurança, né? Tem um papel importante, sim. Principalmente quando a criança ela tem uma idade que, por exemplo, não sabe nadar, uma criança de 3 anos, uma criança com 4 anos. Então, crianças dessa idade, principalmente o pai tendo a noção de que seu filho não sabe nadar, não tem intimidade com a água e que aquela água é profunda, então o pai também, a mãe ou o responsável, também se acontecer algum problema, algum infortúnio, ele também é responsabilizado. Agora, a responsabilidade não recai exclusivamente sobre ele, né? E sim também, aí, de forma equivalente também em relação ao local onde a criança está. Se ela é um local, uma piscina pública, o Estado, se é uma piscina particular, o dono do local. Se a pessoa que se sente incomodada por não ter ali um guarda-vidas, essa pessoa pode reclamar? Ela pode exigir isso? Quem mora num condomínio, por exemplo? Pode sim, o problema todo é a rapidez na tomada de atitude para solucionar aquele problema. Então, muitas vezes, vai levar a criança para um lugar desse, ou até para a casa de um amigo. A gente cansa de ver esses problemas acontecendo na casa de amigos também, acidentes domésticos. Então, ficar de olho na criança o tempo inteiro, até abrir mão um pouco da reunião, para enquanto o filho estiver ali na piscina, coloca a cadeira em frente à piscina e fica de olho no filho. Na hora que a criança sair da piscina, a pessoa vai se divertir, vai comer o seu churrasquinho com os amigos, certo. Mas manter a criança sempre sob supervisão. Doutor Rômulo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja sempre bem-vindo e até a próxima. Obrigado, Boa prazer tarde. todo meu. Boa tarde.